A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014 pela emissora. Depois passamos a atuar pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é muito importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Eu recebo carinhosamente minha querida amiga, expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes, mais uma vez ao Evangelho de Ficção, e vamos ao programa. Isso mesmo, Isa, vamos ao programa e hoje falando sobre destruição necessária e abusiva. Dúvidas? Entre em contato conosco pelo WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Meu Deus, preciso de um ânimo consolador, vigoroso, que me preencha o ser e não me deixe abater frente às dificuldades. A falta de ânimo traz-me ideias destrutivas, leva-me ao cansaço, à desilusão, ao nada. Quando o ânimo chega, é como uma luz e um perfume que vem transportando o prazer de existir. A esperança, antes submissa e derrotada, reergue-se, rasgando os véus da prostração e da ignorância. Peço-te, Pai, que sustentes o meu otimismo nas lutas da vida e, para manter boa e constante disposição, vou ao máximo nas minhas capacidades. Reconheço desde agora que sou possuidora de uma força íntima poderosa e o faço com sinceridade. Esforço-me na visão desta força e vou encontrando ânimo. Tu me fortaleces para me manter de cabeça levantada, olhando para o alto, esperançosa, alegre e comunicativa. Gratidão, Senhor. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre destruição necessária e abusiva. Há duas formas de destruição do planeta. Uma é benéfica, a outra é abusiva. A primeira não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. A segunda, não prevista na lei de Deus, resulta da imperfeição moral, intelectual do homem, em razão da predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Quando nós falamos das destruições provocadas pelas intempéries, isso tudo está sobre as leis divinas, né? Por exemplo, os maremotos, terremotos, né, os vulcões, uma série de outros fatores, chuva em demasia, uma série de coisas para o planeta se acertar. Agora, quando o homem provoca isso, aí é uma lei abusiva. Então, a destruição recíproca dos seres vivos é dentre as leis da natureza uma das que, à primeira vista, menos parecem conciliar-se com a bondade de Deus.
Pergunta-se por que lhes criou ele a necessidade de mutuamente se destruírem para se alimentarem uns à custa dos outros? Para quem apenas vê a matéria e restringe a vida presente, a sua visão há de isso, com efeito, parecer uma imperfeição na obra de Deus. É que, em geral, os homens apreciam a perfeição de Deus do ponto de vista humano, medindo-lhe a sabedoria pelo juízo que dela formam, pensando que Deus não poderia fazer coisa melhor do que eles próprios fariam. É uma arbitrariedade pensar assim, né? Não lhes permitindo a curta visão de que dispõem a apreciar o conjunto, não compreendem que um bem real possa decorrer de um mal aparente. Só o conhecimento do princípio espiritual, considerado em sua verdadeira essência, e o da grande lei de unidade que constitui a harmonia da criação, pode dar ao homem a chave desse mistério e mostrar-lhe a sabedoria providencial. E a harmonia é exatamente onde apenas vê uma anomalia e uma contradição. A visão muito limitada do homem faz com que ele pense que Deus está se contradizendo, ou algo dessa natureza, né? Meramente absurda. Mas, tendo uma visão um pouco mais prolongada e entendendo melhor o mundo espiritual, tudo que acontece de modificações do planeta, naturalmente são obras divinas. A verdadeira vida, tanto animal como do homem, não está no invólucro corporal, do mesmo modo que não está no vestuário. Ou seja, muitas pessoas vêm dizendo assim, é chegado o fim dos tempos, e chegado o fim dos tempos, e muitos religiosos batem nessa tecla e vivem pregando isso. De fato, eles não deixam de ter uma certa razão. É final dos tempos ruins para início dos bons tempos. Haja visto que o próprio Cristo deixou claro e registrado por João em Apocalipse, que o mundo se curvará a Deus e a Jesus. Se o próprio Império Romano curvou-se no século IV às lides cristãs, obviamente toda a humanidade um dia se tornará cristã. Mas eu quero dar uma explicação bem racional, dizendo que nós não necessitamos deste planeta para sobreviver. Ou seja, se um dia realmente a Terra deixar de existir, que é um absurdo nesse ponto, nós viveríamos em outro mundo espiritual, até porque estamos aqui de passagem, não somos daqui. Somos viajores, né? Nós chegamos aqui, vestimos um corpo de carne, depois deixamos e partimos para a pátria espiritual, que é a pátria verdadeira. A vida está no princípio inteligente que preexiste e sobrevive ao corpo. Esse princípio necessita do corpo para se desenvolver pelo trabalho que ele cumpre realizar sobre a matéria bruta. O corpo se consome nesse trabalho, mas o espírito não se gasta, ao contrário, sai de cada vez mais forte, mais lúcido e mais apto. Sim, quanto mais reencarnações, o espírito vai amadurecendo, né, com o tempo. Por meio do incessante espetáculo da destruição, ensina Deus aos homens o pouco caso que devem fazer do envoltório material e lhes suscita a ideia da vida espiritual, fazendo que a desejem como a compensação. Objetar-se-á, não podia Deus chegar ao mesmo resultado por outros meios, sem constranger os seres vivos a se entredestruírem? Desde que, na sua obra, tudo é sabedoria, devemos supor que esta não existirá mais num ponto do que no outro. Se não o compreendermos assim, devemos atribuí-la à nossa falta de adiantamento. Então, mais uma vez, voltamos a falar que a destruição, muitas vezes, ela é necessária, feita por Deus, obviamente. Não essa destruição abusiva feita por nós. Contudo, podemos tentar a pesquisa da razão do que nos pareça defeituoso, tomando por bússola esse princípio. Deus há de ser infinitamente justo e sábio. Procuremos, portanto, em tudo a sua justiça e a sua sabedoria, e convermos-nos diante de que ultrapassasse o nosso entendimento. Uma primeira utilidade que se apresenta da lei de destruição é a utilidade, sem dúvida, puramente física. E esta, os corpos orgânicos, só se conservam com o auxílio das matérias orgânicas.
matérias que só elas contêm, os elementos nutritivos necessários à transformação deles. Como instrumento de ação para o princípio inteligente, precisando os corpos ser constantemente renovados. Olha, observe, senhoras e senhores, que ao longo da nossa criação, desde os primórdios até os dias atuais, quantas modificações também sofreram os nossos corpos, né? Nós estávamos naquela fase quase como quadrúpedes, né? Nós ficamos naquela fase ereta, passando por toda a perfeição, né, dos australopitecos africanos, até chegar ao Neandertal, para chegar ao Homo sapiens. Então são corpos que vieram se modificando ao longo dos séculos, dos milênios. Houve e há destruição necessária, a destruição do nosso próprio corpo, retornando ao pó. Agora o espírito ele vai amadurecendo à medida que ele vai reencarnando. Então essa lei de destruição é uma lei divina. Agora a lei de destruição abusiva, né? Quando se ateia, por exemplo, fogo numa mata, que se vai consumir, além da madeira, animais, pássaros, enfim, isso é um absurdo. São coisas abusivas. O homem vai pressionando o mar, construindo em cima, um dia a água vai tomar de volta. São coisas abusivas. Então, uma lei natural de destruição e uma outra lei abusiva é o que estamos estudando. Há também considerações morais de ordem elevada. Necessária a luta para o desenvolvimento do espírito. Então, na luta que ele exercita suas faculdades. Então, a gente sabe muito bem que nós estamos aqui para aproveitar a nossa reencarnação, e para aproveitar a reencarnação, nós temos que fazer a nossa parte, desenvolvendo o nosso espírito, ou seja, fazer a reforma íntima, buscar o caminho traçado por Jesus, estudá-lo, meditá-lo, interiorizá-lo, praticá-lo, que é o mais importante. Porque na luta é que a gente exercita essas faculdades. O que ataca em busca do alimento e o que defende para conservar a vida usam de habilidade e inteligência, aumentando em consequência suas forças intelectuais. É assim que a gente vai evoluindo, né? Um dos dois sucumbe, mas em realidade que foi o que mais forte, o mais forte ou o mais destro tirou ao mais fraco. A veste da carne, nada mais. Ulteriormente, o espírito que não morreu tomará outra. A gente sabe que somos imortais. O que morre é o corpo. Nós sobrevivemos, né? Então, nessa luta, aquele que desencarna, ele vai ter a oportunidade de voltar outra vez, porque a morte não existe. A doutrina espírita veio matar a morte, né? E a lei de destruição é, por assim dizer, complemento do processo evolutivo, visto ser preciso morrer para renascer e passar por milhares de metamorfoses, animando formas corporais gradativamente mais aperfeiçoadas. E é desse modo que, paralelamente, os seres vão passando por estados de consciência cada vez mais lúcidos até atingir na espécie humana o reinado da razão. Então é a evolução, né? A gente veio do mineral e vai chegar ao hominal. Esse é o processo. E a cada processo desse de transformação, modificações e aperfeiçoamentos, né? A denominada lei de destruição melhor se conceituaria no dizer dos instrutores espirituais como lei de transformação, porque acaba para se renovar. Então a lei de destruição nada mais é do que a motivação para a transformação. O que ocorre na realidade é a transformação e não destruição, tanto no que concerne a matéria quanto ao que se refere ao espírito. É isso aí, não existe, né, fim. Foi criado e vai se transformando. Acaba para se renovar, destrói para se renovar, para se reconstituir. A célebre anunciação de Lavoisier, né, na natureza nada se cria, mas e nada se perde, tudo se transforma. Foi uma antevisão científica no campo da matéria, do que os espíritos viriam confirmar mais tarde ao codificador. Tomada como transformação, a norma aplica-se também, né, ao espírito eterno, indestrutível, mas em contínua mutação, obedecendo à evolução e ao progresso sobre processos mais variados e complexos. É o que a gente falou aqui. Então,
o corpo acaba, mas o espírito prevalece e vai ter uma oportunidade de voltar para uma nova transformação. E assim, pouco a pouco, o progresso vai tomando corpo, né? Então, nos seres inferiores da criação, naqueles a quem ainda falta o senso moral, nos quais a inteligência ainda não substituiu o instinto, a luta não pode ter por móvel senão a satisfação de uma necessidade material. Porque aí é como está falando aqui, é um ser inferior. Um ser inferior não vai ter, né, aquela motivação para se elevar espiritualmente. Então, é a satisfação da necessidade material. E a destruição mútua existente entre os animais, mantida às custas da cadeia alimentar, atende o quê? A lei natural de preservação e diversidade biológica das espécies da natureza. Então, tudo uma coisa é consequência da outra, né? Então, no homem há um período de transição em que ele mal se distingue do bruto. Nas primeiras idades domina o instinto animal e a luta ainda tem por móvel a satisfação das necessidades materiais. O homem primitivo, ainda com o instinto animalizado mais forte, né? Ele vai justamente se prender ao quê? A satisfação das suas necessidades materiais. Mais tarde, contrabalançam-se o instinto animal e o sentimento moral. Aí começa uma modificação. Quanto mais evoluído o homem vai sendo, o instinto animal vai ficando cada vez menor e o sentimento moral se avoluma, né? Luta, então, o homem não mais para se alimentar, porém para satisfazer a sua ambição, ao seu orgulho, a necessidade que ele experimenta de dominar. Aí vem outro sentimento, né? Da animalidade, aquela, não só a preservação, mas a ambição, o orgulho, e aí a necessidade que alguns têm de se sobrepor a outros, então de dominação. Para isso ainda lhe é preciso destruir. Enquanto o homem está preso ao egoísmo, né, ao orgulho, vai dominar nele justamente a sensação que ele precisa destruir, né? Todavia, à medida que o senso moral prepondera, desenvolve-se a sensibilidade e aí diminui a necessidade de destruir. Acaba mesmo por desaparecer, por se tornar odiosa. O homem vai evoluindo, vai entendendo, né, que ele tem que deixar de ser egoísta, orgulhoso, né, e deixar, no caso, ele não vai sentir mais necessidade de destruir, né? Então ele vai entender que isso não deve fazer mais parte da vida dele, né? O homem ganha horror ao sangue. Contudo, a luta é sempre necessária ao desenvolvimento do espírito, pois mesmo chegando a esse ponto que parece culminante, ele ainda está longe de ser perfeito. Nós nunca vamos chegar à perfeição absoluta, perfeito, só Deus, como Jesus mesmo afirmou, e ele nem se disse perfeito, mas nós vamos chegar a uma perfeição relativa. E aí isso vai ser quando a gente conseguir dominar todos os nossos instintos negativos, né? Então, só à custa de muita atividade adquire conhecimento, experiência e se despoja dos últimos vestígios da animalidade. Mas, nessa ocasião, a luta de sangrenta e brutal que era se torna puramente intelectual. Então, o homem luta contra as dificuldades, não mais contra os seus semelhantes. A evolução vai trazendo isso, né? Esse entendimento. Então, a sabedoria divina dotou os seres vivos de dois instintos opostos, o da destruição e o da conservação. Ambos funcionam como princípio da natureza. Pelo primeiro, da destruição, os seres se destroem reciprocamente, visando diferentes fins, entre os quais a alimentação com os despojos materiais. E Deus coloca o remédio ao lado do mal.
para manter o equilíbrio e servir o contrapeso, né? Então aí a gente vai conseguindo evoluir quando a gente começa a ter aquela certeza de que o materialismo não cabe mais para nós e nós vamos buscar então o quê? O aperfeiçoamento moral, o nosso crescimento espiritual. Então é por essa razão que as criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetivo. Aí a gente sabe que Deus vai ajudar ao outro homem através do homem, né? Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Destruição esta que obedece a um duplo fim: manutenção do equilíbrio na reprodução. Porque se não tivesse nessa cadeia alimentar, então o que seria, né? Os animais produzindo, e haveria um desequilíbrio. Então, há a necessidade de manter esse equilíbrio na reprodução, porque senão poderia se tornar excessiva, e também a utilização dos despojos dos invólucros exterior, que sofre a destruição. Esse invólucro é simples acessório e não a parte essencial do ser pensante. É o nosso corpo. O nosso corpo é um acessório. Na realidade, é o nosso envoltório. Mas o que prevalece em nós é o espírito, que é imortal, né? A parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas por que passa. E como eu disse, a cada reencarnação nós vamos nos aprimorando. É essa metamorfose e vamos passando até os dias a gente chegar à perfeição relativa. A destruição abusiva é, sob qualquer pretexto, um atentado à lei de Deus. Então, nesse sentido, o homem tem um papel preponderante diante dos demais seres vivos. Ao dizimar em larga escala os demais seres da criação, seja buscando alimentar a crescente população humana, ou seja, aproveitando os despojos animais e vegetais em inúmeras indústrias de transformação que lhe proporcionam múltiplas utilidades, né? Infelizmente, existem significativas e graves destruição no nosso planeta em razão da desmedida ambição humana, né? Nós estamos sofrendo, né, as consequências, né, dessa, vamos dizer assim, desse crescimento muito grande da parte material, né? O homem, com as suas construções, com as suas elaborações, ele realmente está afetando o planeta. Então, a título de sustentação de preços de mercado, teóricos e economistas há algumas décadas sustentavam a vantagem da destruição de produtos e colheitas, como aconteceu no Brasil na época de 30, quando milhares e milhares de toneladas de café foram queimadas numa demonstração inequívoca de insensibilidade, de egoísmo, de ignorância dos responsáveis por tais desmandos. Para manter o preço do café, que estava em estoque, queimaram os cafés. E isso é feito de forma constante pelo homem. Ele não atenta para a preservação da natureza. Então, nós estamos sofrendo justamente consequências, agora, nosso clima, consequência o quê? Do desvario dos homens, que não se atentaram para essa responsabilidade, não é isso? Quando se estendiam os campos de queima do café no sul do país, em estúpida destruição, populações inteiras do Nordeste e do Norte não tinham meios de adquirir café para sua alimentação. Muito bem, Isa, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Ser paciente. É comum alguém dizer que perdeu a paciência. Uma afirmação, no mínimo, estranha. A paciência é uma virtude. Virtude é conquista do espírito que a incorpora em seu modo de ser. Não se trata de algo exterior que o homem encontra e pode perder, ou que alguém pode furtar. Podemos perder o que possuímos, jamais o que somos, porque se assimilamos uma característica nobre,
ela passa a fazer parte da nossa essência. Por isso, a criatura genuinamente honesta jamais extravia a própria honestidade. A pessoa bondosa não é privada repentinamente de sua bondade. Assim, quando alguém afirma que perdeu a paciência, é porque nunca chegou a ser verdadeiramente paciente. Como toda virtude, ela precisa ser paulatinamente elaborada no íntimo do ser. No longo processo de aquisição da nobreza interior, trava-se uma autêntica batalha entre nossos vícios e nossas virtudes. É comum que certas quedas ocorram, pois se trata de um processo de transição. Enquanto vacilamos entre atos nobres e mesquinhos, demonstramos que ainda estamos lutando contra nós mesmos. Enquanto apresentamos dificuldades para tolerar certas pessoas ou situações, afirmamos não ser pacientes. No máximo, estamos tentando incorporar essa virtude ao nosso eu. Afinal, é fácil conviver pacificamente com quem pensa igual a nós, ou suportar pequenos inconvenientes. O teste para nossa fibra moral é suportar com serenidade grandes contrariedades ou provocações. A verdadeira paciência é sempre exteriorização da alma que já abriga muito amor em si mesma. Plena de amor, ela distribui esse tesouro aos que a rodeiam mediante a exemplificação. A alma paciente consegue considerar todas as criaturas como irmãs em quaisquer circunstâncias. Se necessário, ela esclarece a ignorância, sempre de modo fraterno. Paciência é a tolerância esclarecida que revela a iluminação do ser que a manifesta. Trata-se de uma conquista sublime, somente alcançada a custo de disciplina e esforço. Para ser paciente, é preciso domar os próprios impulsos inferiores. Podemos iniciar deixando de ver somente problemas à nossa volta, sejam de pessoas ou circunstâncias. Precisamos compreender que todo o mal que a criatura promove vem de seu interior, ainda carente de renovação. Se nos permitirmos perceber essas sequelas morais, sem disfarces ou desculpas, naturalmente tendemos a olhar o próximo com tolerância. Igualmente, identificar e admitir os próprios problemas, o que nos convidará a corrigi-los com a adoção de novos padrões de comportamento. A disciplina antecede a espontaneidade. Transformar vícios em virtudes pressupõe disciplina e determinação. Assim, para ser paciente, é preciso esforço para tolerar as dificuldades e os defeitos alheios. E, com certeza, trabalho concentrado para vencer os próprios vícios. Bom é iniciar o quanto antes essa luta para adquirirmos paciência. Ela tornará nossa vida bem mais amena, com certeza. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, estamos apostos mais uma vez, passando sua mensagem renovadora através das ondas do rádio e também da internet, levando, Senhor, a sua consolação aos nossos queridos irmãos ouvintes. Neste momento, pedimos que nos abençoe, trazendo o lenitivo necessário a cada um, esperanças renovadas, fé inabalável em dias melhores. Em seu nome, Senhor, de toda essa pleiade de benfeitores espirituais, programo-te a paz para o Brasil e o mundo. Que assim seja, graças a Deus. A Rita, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes, Pedindo a Deus que ore por toda a humanidade, que nos traga a paz para cada um de nós, para o Brasil, para o mundo. Precisamos muito de paz. E até o próximo programa.
Boa noite para você, Isa. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude meu irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos.